Bem pouco segue a regra da bateria, do canto. Tem um goleiro velho aí que não canta o canto verdadeiro, não leva o canto todo. Ele tem que cantar ladainha, louvar, dizer volta do mundo que o mundo deu, que o mundo dá. Para terminar, desde que terminou o mundo deu, que o mundo dá, ele entra no corrido, aí que sai. O mundo deu, que o mundo dá, aí sai. Entra no corrido, cantando corrido até o fim. Enquanto não terminar aquele jogo, aquele ali não pode cantar um corrido no meio, ladainha. Agora, quando entrar outro par, vai jogar, ele vai entrar outro corrido. Outra ladainha, se quiser. Se não quiser, outro corrido. Mas hoje em dia não tem mais isso, né? Leva direto. Você está cantando uma ladainha aqui, terminou. Quando está no meio do jogo, puxa outra ladainha. Capeta toda. Não tem regra de jogo, não está nada. Até os mestres velhos hoje em dia não estão seguindo o regulamento do Angola, não está seguindo mais. Não está mais mesmo. Bagunçando tudo. O regulamento é cantar e gostar do mundo que o mundo deu. Aí entra a ladainha para poder continuar o jogo. Tá como é? Não pode seguir contar o corrido no meio daquele jogo, outro corrido. Você está jogando, ele cantou. Está jogando, cantou a ladainha, tu tem a obrigação de parar no pé do brimbal. No pé do brimbal para esconder a ladainha. Agora, se não quiser jogar, se joga um bocadinho ali, para entregar o jogo a outro, mas a obrigação é vir no pé do brimbal. Não pode continuar jogando. E a ladainha um canto muito de cerimônia, né? Jogar um corrido, você pode continuar o jogo. Mas a ladainha tem que no pé do brimbal, não dá satisfação do brimbal, sabe como é? A bateria, porque quem dá bateria ali, não grande respeito na bateria ali. Hoje em dia ele não sabe mais, a bateria leva tudo por 1 quilo. Mas o brimbal ali, não é sagrado, muito aquela bateria ali, tem que ter muito respeito, não pode jogar brimbal no chão, não pode dar nome ali, pode jogar todo carinho ali, a bateria ali, tá como é? Cantou, daí o brimbal respondeu com a brimbal. Tá bem? Não pode chamar. O aluno o novo tem que obedecer a regra do mestre. O mestre vai todo tempo aí, o mestre tem que fazer toda a obrigação de chamar ele. Toda chamada ali o mestre tem que fazer. Não ele chamar o mestre. A não ser já pessoas antigas, já velhos de jogo, mas menino novo assim, não vai chamar o mestre no golpe. O mestre tem que chamar toda a obrigação de chamar de todos os golpes. Explicar o golpe para ele para ver se está bom de jogo mesmo. Sabe como é? Agora a defesa agora é dele que se defende. Porque é falta de respeito. O aluno está jogando com o mestre, chamar o mestre no golpe. Tomar o brimbal do mão do mestre, falta de respeito. Tomar o canto da boca do mestre. Chamar o mestre para jogar, já fez o mestre na roda para jogar. Falta de respeito. Não pode fazer isso. Antigamente não pode fazer isso. O mundo falta de respeito também. Esse negócio de Deus a Deus, boa viagem, esse negócio, o nego botou agora, botaram agora, porque antigamente era capoeira. Porque negócio de samba de roda, negócio de show. O nego botou no de capoeira, mas é negócio de show. Quando dava show no teatro, estava boa Deus a Deus, boa viagem, eu vou me embora, boa viagem. Isso é de show, do Viva Bahia que começou isso, Viva Bahia. Em capoeira empatia, nunca vi isso lá. Nunca vi. Agora tá comprando, agora. Antigamente tinha roda de compra, não tinha roda de compra não. Parava o campo, ele estava jogando, parava, caralho, chamava o pé do limbal, o cambal limbal para estar em outro par. Se está jogando comigo, ele chama o pé do limbal, põe então a pessoa para jogar.
Mas os caras de mim não estão seguindo o rei da capoeira Angola. Então compra nada, igual jogo de rua. É coisa errada. Eu não gosto de jogo de compra, quer dizer, eu não gosto. Para mim, eu gosto de sair do pé do berimbau. Porque quando joga um jogo de compra, eu fico todo sem ar, todo sem jeito de jogar. Basta acontecer comigo, uma coisa comigo na roda, vou tomar uma cabeçada, porque na roda ali. Todo fora de forma. Porque já vem na trem certo, no pé do berimbau, dá mais uma força à pessoa. Jogo de compra dá muito, para mim, não dá força não. Jogo de compra para mim não dá força, não sei para os outros. Para mim, que eu estou descontrolado na minha vida. Agora, que já é no pé do berimbau, que eu estou com toda a força, estou toda cheia no pé do berimbau. Sabe, pé do berimbau. Jogo de agora não tem jogo de compra. Agora, nego está botando qualquer coisa, né? Como é? Eu sou contra mesmo, estou botando qualquer forma, não sou contra. Cada um, se tem sua academia, bota o que quer. Mas jogo de compra, fora, eu não gosto, né? Capoeira, quando a mulher que vai, a capoeira, muita violência. Um respeita os mestres, não respeita os mestres. O discípulo quer bater um no outro, quer matar um outro. O nego tem que entrar na capoeira, o discípulo ali, para pegar quem vem de fora. Não espancar logo que vai chegando. Saber qual é o jogo dele, qual é que é com o jogo. Agora que o jogo dele for muito violento, você tem que apertar logo para ele. Mas não batendo logo. Vamos seguir esse jogo direitinho, porque senão, se for seguir esse jogo com trazer a violência, a capoeira vai ficar sempre bagunça, nunca vai ficar como vocês querem. E como era antigamente a capoeira, que não tinha. Antigamente tinha mais jogo, tinha mais jogo menos violência. Hoje tem menos jogo e mais violência. Hoje em dia não tem jogo nenhum. Já no pé do embalo com jogo camarada, você vê para jogo para cá, não vê nada, não vê malícia não. O caso da capoeira não é jogar, é a malícia da capoeira. Malícia, já abriu a malícia, o mestre dá o aluno, o aluno tem que cobrar dos mestres aquilo. Se o aluno não sabe, tem que cobrar. O mestre começa a cantiga, o mestre começa esse canto, como é que faz um berimbau? Tem que cobrar dos mestres. O mestre para se interessar, aquele aluno fazer um grupo bom naquele pessoal ali.